Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e dando continuidade, né, ao nosso módulo 2 da nossa disciplina, a gente vai resolver, né, alguns exercícios para a gente fixar esse conteúdo, beleza? Então, na primeira questão aqui ele já diz o seguinte, olha, descreva, né, com suas palavras como que ocorre a leitura do código-fonte escrito em linguagem Python. A gente viu, né, isso lá na aula passada, que tem lá a linguagem Python, onde a gente vai desenvolver os nossos códigos, e ele precisa ser interpretado, né? A gente viu isso, que a linguagem Python passa por esse processo. Quando a gente faz, né, lá o nosso código-fonte, na verdade, aquele código ele passa por um interpretador Python, inclusive a gente tinha até uma versão, a versão 3.10.1, né, a última versão do interpretador, e aí, esse interpretador é capaz de transformar esse código-fonte em uma linguagem de máquina, de forma que o computador consiga entender e retornar para a gente uma ação. Beleza? Então, é exatamente isso a nossa resposta. A segunda, né? Segunda questão, ela vai pedir aqui, ó, né? Segundo aí a sua lógica, né, de programação, para a gente informar o tipo de dado, que é int, float, string ou boolean, que cada uma dessas variáveis aqui deve assumir, beleza? E aí aqui ao lado, né, ao lado direito, tem aqui as respostas. O nome, né, uma variável nome, geralmente vai receber o nome de alguém, então ela já diz aí, né, de cara, o próprio nome já diz que ela vai receber caracteres. E nesse caso ela é do tipo string, beleza? E número. Número, ele pode receber tanto números reais como números inteiros, né, pessoal? Então, seria legal a gente definir como um float. O animal, novamente, seria um texto, então seria string. Altura, isso sim refere-se a 13,5 metros, então, geralmente, vai utilizar um valor real. Então, é legal ser um float. Temperatura também é um float, velocidade é um float, todos esses atribuem valores, né, de casas decimais. Então, geralmente a gente utilizar um float, beleza? Stopped, ele é um boolean, por quê? Porque stopped é uma variável ali, talvez, para guardar apenas se ele está parado ou não. Então, dois valores, verdadeiro ou falso. Nesse caso, seria legal escolher um boolean, beleza? Estado do botão também pode ser um boolean, né? Geralmente, quando a gente utiliza ali o Arduino, né, a gente vai ter ali aquele microcontrolador para pegar um estado do botão para saber como que ele está, se ele for apertado ou não, se ele foi pressionado ou não. E aí seria legal trabalhar com boolean para esse tipo de variável, porque ele só vai receber dois valores, true ou false. Beleza? Na senha, né, vai receber textos, também vai receber números. Então é legal que a gente já define ela como uma string. E idade também é do tipo inteiro. Nesse caso, idade sim vai ser do tipo inteiro, porque de fato não existe idades com decimais. Não é isso? Então, seguindo a nossa terceira questão, tem um aspecto aqui bastante interessante nessa questão. Ele pede para a gente fazer um algoritmo que peça um valor ao usuário e printe-o na tela. Então, basicamente, seria ler aquele nosso comando leia do Portugal. E aqui no Python, a gente vai dizer que ele é um input, beleza? Então, a sintaxe do nosso comando de entrada vai ser input. E dentro dos parênteses, a gente vai colocar o texto que o input vai escrever na tela para o usuário se ambientar com o que ele deve fazer. Beleza? Então, olha só, na primeira linha eu peguei uma variável do tipo valor, aliás, com o nome valor, e ela vai ser atribuída o valor que o usuário informar. Beleza? Por isso, define aqui, ó, input entre com o valor, certo? O usuário vai entrar com o valor, esse valor vai ser salvo nesta variável aqui, e em seguida ele vai printar na tela. Como? Usando o comando print, e aqui dentro eu digo o valor, abre e fecho chaves, pertence ao usuário, ponto format. Beleza? Lembrando que esse format é uma função, né, para a gente colocar, né, para a gente concatenar textos com variáveis. Beleza? Então, aqui depois do texto que eu inseri no print, eu vou colocar um ponto format e a variável que eu quero que apareça dentro dessas chaves. Então, nessa posição aqui onde está a chaves, é exatamente a posição onde vai aparecer a minha variável, né? O dado que está salvo dentro dessa variável.
Beleza? Então vamos ver isso na prática, vamos ver se realmente vai funcionar. Beleza, já abri aqui o meu PyCharm. E para a gente não perder, né, esse programinha aqui, esse algoritmo aqui, eu simplesmente vou vir aqui, ó, na nossa parte do projeto, vou em New e criar um novo arquivo Python, beleza? Vou nomear aqui de EX, tá? EX mod 2, referente ao módulo 2. Vou dar um Enter e ele já vai abrir aqui para a gente, ó. Percebe que o nosso main ainda está aqui, ó, beleza? E o nosso EXMod 2 está aqui. Então a gente vai, né, digitar esse código aqui agora nesse script, beleza? Certo, então primeiro eu tenho que definir aqui, ó, valor recebe input, vem com o comando input, né, comando de entrada, e aqui eu vou definir o que o usuário deve fazer. Então eu vou dizer assim, ó, entre com o valor, simplesmente assim, certo? Aqui embaixo, então eu vou mandar printar, então eu vou dar o print, vou colocar aqui, ó, o valor. Aí eu coloco as chaves, certo? Abro e fecho chaves do usuário quer dizer, o valor, né, pertence ao usuário, certo? Então esse valor, o valor que aparecer ali, ele pertence ao usuário, beleza? E aqui eu venho, dou um ponto format, ele inclusive já me ajuda ali, e eu venho aqui, né, com a variável valor. Simplesmente assim. Pronto, nosso comando já está ok. Eu venho aqui então para compilar o nosso código. Aqui, ó, presta atenção que aqui ele vai executar a main, né? Que é a que a gente executou na passada. Na verdade, eu tenho que vir aqui e dizer que eu quero que ele execute o outro código, tá? Que nesse caso é o EXMod 2. Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu simplesmente aperto, né, Ctrl Shift 10, que é um atalho, ou eu venho aqui, ó, no meu arquivozinho que eu quero ser compilado, aperto com o botão direito do mouse e venho aqui, ó, Run, Xmod 2. E aí ele já vai aparecer aqui, né, já compilando. E aí ele pediu aqui, ó, no console do Python, para a gente entrar com o valor, olha que maravilha. Então eu venho aqui, né, clico aqui, ó, nessa região aqui, e vou entrar com o valor, vou entrar aqui com o número 10, ó. E aí ele já diz, o valor 10 pertence ao usuário. Olha que bacana, né, pessoal? Então, olha só que maravilha. Vou novamente compilar e colocar um outro código. Também posso colocar aqui uma string, beleza? Então, eu posso dizer assim, ó, o valor uva, simplesmente assim, uva, pertence ao usuário. E aí ele vai colocar aqui, ó, o valor uva pertence ao usuário. Beleza, pessoal? Então, vamos para o nosso próximo exercício, né? Para a gente poder conceituar isso aqui bacana. Voltamos aqui para o nosso exercício. O nosso quarto exercício diz o seguinte, ó. Agora a gente vai fazer conversões, né? Vamos converter um valor do tipo string para um valor do tipo float. Beleza? Ou seja, vai sair de um texto, né, lá para um número real. Beleza, como é que a gente faz isso aqui no Python? Muito simples, muito fácil. Basta que a gente venha aqui valor, que vai ser atribuído a esse input, né? Ou seja, ao que o usuário informar, certo? Então ele está aqui, beleza? E basicamente eu vou colocar esse input dentro de um comando chamado float. Simplesmente assim. Então, basicamente o que eu fiz é ter o input, beleza? Consegue ter o input. E aí, dentro desse input, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso e converter para um valor float, beleza? Lembrando que todo e qualquer input que o usuário informar é sempre uma string, beleza? Sempre vai ser uma string quando o usuário informar um valor através de um input. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é pegando um float, quer dizer, pegando uma string informada pelo usuário e convertendo em um float. Então, vamos fazer isso na prática? Certo, aqui já abri aqui o meu PyCharm e essa partezinha que eu vou copiar, né? Vou jogar aqui um pouquinho mais para baixo. E para que ele não possa compilar isso aqui, eu vou comentar essas linhas de código. Aqui, ó, vai ter valor, né? Igual a input. Aí, ó, percebe aqui que é o input dado pelo usuário. Eu vou pegar este valor aqui e converter para um float. Então, vou dizer assim, ó,
float, abro parênteses, coloco o input e fecho os parênteses. Pronto, perfeito. O que vai ser retornado aqui dentro vai ser convertido para float. Belezinha? Perfeito. Agora eu vou dizer o seguinte, né? Geralmente, para que a gente quer converter uma string para um float? Às vezes a gente precisa fazer cálculos, né, com essa variável. E do tipo string, a gente não consegue calcular, não consegue fazer nenhum cálculo numérico justamente porque ela é um texto. E se esse texto for de fato um número, basta que eu converta ele para um valor float. Belezinha? E aí eu faço o seguinte, ó. Posso multiplicar ele aqui, ó, por 20. Valor vezes 20. Que é justamente o que está lá no nosso código. Ou qualquer outra manipulação algébrica. Posso dividir, né? Posso pegar aqui o resto da divisão. Beleza? Posso multiplicar. Né? A gente vai ver os operadores mais lá na frente. Belezinha? Então, certo. Vou multiplicar aqui por 20, ó. Vou dar aqui um print. O valor que vai ser jogado aqui, né, pertence ao usuário e aí eu uso o format para poder fazer isso. Vou compilar esse código aqui. Vamos ver o que vai aparecer agora, ó. Pediu aqui para entrar com o valor. Vou clicar aqui. E vou dizer o seguinte, olha. Né, eu vou entrar aqui com o valor 0.2, por exemplo. É um float, né? Continua sendo um valor float. Ó. Tem casos decimais. Quando eu botar 0.2, de fato, ele vai me dar o valor 4.0, pertence ao usuário, que de fato, quando eu pegar 0.2 multiplicar por 20, vai dar 4. Beleza? E aí ele já coloca aqui o 4.0 porque já trata de um número flutuante. Ele continua sendo um decimal. Beleza? Mesmo que o decimal seja um valor zero, mas ele ainda continua lá. Belezinha? Então, já que a gente aprendeu essa parte, vamos para o nosso próximo exercício. Ótimo! Agora, o nosso próximo exercício é converter um valor do tipo float para um inteiro. Então, por exemplo, esse número aqui ele é um decimal, né? Eu não preciso mais só do decimal, da parte decimal, desse número com decimal. Eu simplesmente preciso da parte inteira. Então, nesses casos, basta que eu pegue esse float e converta para um inteiro. Belezinha? Então, basicamente o que eu vou fazer é pegar esse valor em float, que vai ser atribuído, né, através da entrada do usuário. Vou salvar então em uma nova variável, cujo nome é valor int, o valor convertido de float para int. E para que eu faça isso, basta que eu chame int, abro parênteses, coloco o valor que eu quero converter, fecho novamente os parênteses. Então, vamos lá ver como é que isso funciona na prática?